Bom dia, é um prazer estar aqui. A gente vai trocar ideias aqui, conversar um pouco sobre a comunicação como um direito humano e sobre a fotografia como uns instrumentos da comunicação e como ela pode ser usada para quebrar estereótipos, né? E pensar um pouquinho sobre o que é o estereótipo. E talvez a gente entender que o estereótipo, ele vem quando a gente informa para a sociedade sobre uma pessoa, sobre uma comunidade ou sobre um país, quase sempre a mesma história. E repete aquela história, e repete até aquela história, até que aquela comunidade, aquela pessoa se transformam naquela história, né? E aí eu queria, antes da gente entrar nessa discussão, colocar uma coisa que é o que eu tenho aprendido aí no meu correr de vida. Quando eu comecei a fotografar, a maioria das pessoas com quem eu trocava aprendizados e com quem eu aprendia muito ao fotografar sobre a vida, eram pessoas normalmente bem mais velhas do que eu. E eu continuei a fotografar, e continuo, e adoro ser fotógrafo. E hoje a maioria das pessoas com quem eu continuo aprendendo são normalmente bem mais jovens do que eu. E algumas coisas foi me despertando, né? E uma das coisas que eu entendi é que quando se cria um estereótipo, se afasta as pessoas que moram nessa comunidade estereotipada da sociedade. Se cria uma barreira, um distanciamento. E quando a gente consegue contar muitas histórias diferentes da história que sempre se conta dessa pessoa, a gente ajuda a quebrar o estereótipo. E quando a gente quebra o estereótipo, a gente aproxima as pessoas. E quando a gente aproxima as pessoas, a gente cria uma identificação em quem é fotografado e de quem se conta as histórias com a maioria da população que recebe aquela informação. Então, eu acho que talvez a missão de um documentarista, ou o grande barato que dá alegria a ele, é quando ele consegue ser um elo de bem-querer entre quem é fotografado e quem vê as fotografias. E aí eu, pensando nisso muito, e um dia numa área quilombola, de noite, vendo aquela beleza toda, eu pensei, caramba, por que não se informam quase as belezas que acontecem em distintos espaços populares? E aí eu vi, talvez porque aproximasse tanto as pessoas, né? E que aproximando tanto as pessoas, elas começassem a ser mais ouvidas no seu pedido de inovação, de transformação, e a gente talvez mudasse o status quo. Então, acho que o estereótipo está muito ligado também ao poder. E aí eu quero dizer que eu acho que está tão ligado e é tão contraditório com a vida que eu pensei assim, o que será que une todos nós que estamos aqui, né? E o que será que une também toda a população daqui de Porto Alegre, lá do Rio de Janeiro, onde tem o projeto Imagens do Povo, a população brasileira, por que não a latina? E aí eu entendi que tem uma coisa, né, que é um pouco, a história talvez dos pais de vocês seja muito parecida com a história dos meus pais. Meu pai era um cearense forte, grande, que foi para o Rio de Janeiro, né, num pau de arara. E lá ele conheceu minha mãe, que era uma carioca, baixinha, magrinha. E acho que ele olhou para ela e falou, bonitinha. E acho que ela olhou para ele, de alguma maneira, viu beleza. E daí eles se chegaram e viram mais belezas, né, que são as belezas dos seus fazeres, suas belezas interiores, e aí foram ficando. Bom, e eu sou um dos 7 filhos do seu Tomás e Dona Diná.
Eu acho que provavelmente a história dos pais de vocês é muito parecida. Quer dizer, a beleza, o amor, a beleza que eu falo não é só a beleza física, mas a beleza dos fazeres das pessoas, elas juntam as pessoas. Olha, se a beleza, se esse amor, ele é responsável pela existência da humanidade, me fica a pergunta, por que que na hora de se informar, né, e informar faz parte do processo de educação, mas se informar, se falar das populações menos favorecidas, não se mostram as belezas dos seus fazeres. Quase todas as comunidades, como moradores de favela, trabalhadores rurais, quilombolas, índios, seringueiros, ribeirinhos, quase todas essas populações, infelizmente, são mostradas pela ausência de quase tudo, pela presença de uma violência da qual, na maioria das vezes, eles são vítimas, mas aparecem muitas vezes como protagonistas. E essa história é a história que se repete sobre eles. A gente quase não tem histórias dos fazeres. E aí eu fui pensar muito sobre isso e entendi uma coisa, né? Os fazeres são as expressões dos sonhos. E os sonhos são as expressões das esperanças, dos desafios. E eu acho que pode censurar tudo, mas é muito difícil você censurar o sonho das pessoas. E eu via isso fotografando e via como era bonita, inúmeras cenas, às vezes em situações das mais difíceis, né? Às vezes até em situações de documentação de trabalho escravo. Mas eu via naquelas pessoas uma resistência, uma teimosia, né? De ser digno, de ser ousado, de um dia transformar e de seguir seus sonhos. E eu entendi que a realização dos sonhos, se ela é transformadora, se ela é inquisidora, se ela provoca, se ela for contada, a gente vai ver mudanças de um status quo que a gente vive. E aí eu entendi por que, né, que a comunicação, que é um dos grandes poderes, talvez o maior de todos, porque ele é um poder em si, enquanto poder da comunicação, ele é um poder que está dentro e é usado como ferramenta de todos os poderes, ele é usado como ferramenta dos poderes dos países dominantes para expor suas ideias, e nas ideias divulgadas que justificam massacres como o da Biafra, só se conta uma história até que a população absolva esse massacre, né? A mesma história também é contada sobre as favelas, onde passa-se a se ter medo, e quando você passa por uma favela, por exemplo, no Rio, parece que você ouve aquela musiquinha tan, 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 tan. E acontece que ali tem inúmeras histórias. E aí eu entendi que esse poder que está dentro dos países dominantes, está dentro do nosso país, seja no governo federal, estadual, municipal, está dentro dos poderes da indústria, está dentro dos poderes do comércio, ou seja, está dentro das forças dominantes e que não tem um interesse muito grande em ver mudar um status quo, em ver mudar o processo de educação para um processo transformador, instigativo, onde você coexista, né, em termos de decisões e de trocas de saber com quem está aprendendo, ou com quem é jovem, ou com quem é estudante. E por que isso? Aí eu entendi como eles fazem isso, eu comecei a pensar. Pô, se eu fotografo tanta coisa fantástica, tanta história incrível, e só vejo quase que sair as matérias que condenam essas populações. Eu entendi isso. Vamos, na edição, na escolha do que se vai divulgar, vamos bloquear as belezas, vamos bloquear os fazeres, porque assim a gente deixa as pessoas distantes da gente. E assim a gente também só passa para a sociedade uma determinada história, uma história única. E o perigo dessa história não é necessariamente que ela seja uma mentira. Ela pode até ser verdade. Mas eu acho que a gravidade, o crime, é que ela se transforma na única história daquela pessoa, daquela comunidade, daquele estado, daquele país, né, daquele segmento de vida. E ninguém, nem em nenhum lugar tem uma só história, né? Então, uma das coisas que eu entendi muito foi isso.
E antes de entrar em alguns projetos que a gente resolveu fazer a partir daí, existe uma outra coisa também, que é o saber compartilhado. E a gente pensou como é que, como fotógrafo, a gente pode, de fato, fazendo a formação e a informação, interagir, né? Ouvir, ser instigado, instigar. E a gente, então, tem discutido muito uma fotografia compartilhada. Uma fotografia onde, quando você vai para uma comunidade documentar uma realidade quilombola, indígena, de trabalhadores rurais, poder ficar bastante tempo, poder aprender, poder projetar e editar na frente das pessoas e permitir que, no que as pessoas não se sintam representadas, elas possam pedir para esse material ser retirado, ser deletado. E eles participarem desse processo de edição. Então, a gente começa a ter uma resposta muito forte, e aí vim cada vez mais entender como é gostoso quando você consegue ser esse elo, né? E para ser esse elo, você tem que entender que documentar é também aprender sobre tudo. Que não dá para você chegar diante de um local, de uma pessoa, como se você fosse detentor de um saber e simplesmente descer cheio de câmeras, como se fosse uma árvore de Natal, e ficar ali chamando a atenção e documentando, né? Quanto mais a gente consegue interagir, ficar transparente, não ser notado, talvez essa comunicação, essa informação seja um aprendizado e que a gente vai contar essas histórias. E comecei também a entender que, se eu adoro fotografia, a fotografia não vale mais que 1000 palavras, mas ela é muito melhor junto com belas histórias, né? Bom, e foi assim que um dia o Observatório de Favelas, que é uma organização que trabalha com direitos humanos e com educação, me convidou para fazer uma documentação sobre favelas do Rio, onde pudesse mostrar outras histórias. E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu percebi que existiam inúmeras pessoas na favela que elas não se viam e nem gostavam de ser vistas da forma como eram mostradas. E vi também que existiam outras pessoas que gostavam de fotografia, que eram fotógrafos iniciantes, e outros que queriam ser fotógrafos. E que queriam mostrar uma outra favela. Então, eu cheguei para o observatório e conversei que muito mais importante do que eu fotografar era a gente pensar numa escola, uma escola de fotógrafos populares, onde se criasse uma agência junto e onde as pessoas pudessem ter bastante conhecimento da fotografia, do que era a fotografia e o outro, a outra pessoa, quem você vai fotografar, como era poder se portar diante da dor dos outros, diante da alegria dos outros, e que a gente, então, também pudesse ter nessa escola conhecimentos técnicos, conhecimentos de linguagem fotográfica, e aí a gente criou a escola. E eu me lembro que o primeiro projeto que a gente conseguiu um financiamento bem pequeno foi por 6 meses só. E eram aula todos os dias, 4 horas de aula por dia. E eu fiz com outro amigo meu, documentarista, o Ricardo Funari. E a gente entendeu que um projeto para continuar, ele tinha um ensino, tinha uma discussão de saberes com as pessoas, tinha uma agência, mas que era importante a gente chamar pessoas mais capacitadas dentro da nossa área, capacitadas no ensino, num currículo pedagógico, e a gente então chamou uma outra pessoa, que foi o Dante Gastaldoni. Era um professor das universidades estaduais e federais, que ficou apaixonado pelo projeto. Esse projeto hoje tem 10 anos. Depois, com o tempo, a gente entendeu que tinha que chamar alguém que também dominasse muito bem a questão das agências, porque era difícil para esses fotógrafos competirem no mercado formal, porque tinham discriminação só pelo fato de morarem numa favela. E aí a gente trouxe a Kita Pedrosa, que se dedicou fantasticamente a isso. E aí a gente depois viu que era fundamental abrir os horizontes de mercados, e isso que a gente foi vendo, foi ouvindo dos alunos, foi ouvindo dos fotógrafos que se formavam, e aí a gente trouxe uma pessoa, que é a Joana Maza,
para ver a relação da fotografia com a arte e da entrada da fotografia enquanto arte, enquanto documentação no mercado feito por esses fotógrafos. Hoje, o projeto está numa das fases mais, eu acho, fortes, e um sonho antigo que a gente aprendeu com os próprios fotógrafos que tinha que esperar mais tempo, que é o projeto do Observatório de Favelas, que se chama Imagens do Povo, está sendo coordenado pelos próprios fotógrafos, né, que era um sonho que a gente tinha. Dentro desse projeto, além deles aprenderem fotografia e hoje poderem estar transmitindo isso em outras favelas, em áreas rurais, eles estão também no mercado, eles estão documentando a vida e eles estão contando muitas histórias do que eles documentam. E estão fotografando a própria favela, contando muitas histórias. E se entendeu que um projeto também se faz com um coletivo, né? Então, cada um de nós hoje está num campo, está continuando os processos de documentação, está vendo esses fotógrafos como companheiros nossos. E eu vou mostrar 3 fotos aqui. Essa foto é do Ratão Diniz e mostra a favela de Manguinhos, né? A favela de Manguinhos, onde, mesmo antes da pacificação, tinha uma participação muito grande de pinturas, de artistas, de fotógrafos, e essa é uma criança na favela. Vou mostrar uma outra foto aqui, que é do Ratão Diniz, e é uma mãe debruçada sobre um filho, e trouxe uma discussão muito grande, depois de um conflito na favela, de que a dor e o carinho das mães que moram nas favelas também é igual à dor e o carinho das mães que moram em qualquer espaço popular, né? Em qualquer parte da favela. E eu queria colocar essa foto, que é do Adriano, dizendo assim, começa a contar a história na favela, que durante um conflito com a polícia, por causa de uma manifestação, começa a contar essa história do conflito por um pai que protege o seu filho correndo desse conflito, começa a história pela história dos moradores, e talvez a gente crie bastante outras histórias, talvez a gente comece a poder aproximar os moradores das favelas e dos demais espaços populares da população como um todo. Então, era essa a ideia que eu queria trazer aqui. Queria agradecer a vocês aí por esse tempo. Obrigado.